Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Que Pena Podcast. Me chamo Davi Portela e hoje daremos início a mais um podcast de Direito Processual Penal. E o tema em foco deste episódio é execução provisória e o estado de inocência. Hoje contaremos com a presença ilustre das convidadas pesquisadoras Isabelle Novaes e Adálida Richard, que farão a exposição do tema, trazendo alguns nuances e controvérsias do assunto, com a demonstração de casos práticos, bem como análise crítica à luz da obra Olhos que Condenam. Mas antes disso, irei expor alguns conceitos basilares sobre os institutos a serem abordados por este trabalho, visando o melhor desenvolvimento do tema. Pois bem, inicialmente há de se destacar que o estado de inocência decorre do princípio da presunção de inocência. Mesmo que seu entendimento seja intuitivo, farei análise de seu histórico e conceituação. Acerca do contexto histórico, devemos nos voltar ao século XVII, tempo em que se fortaleciam as ideias do iluminismo, trazendo a importância das garantias fundamentais do indivíduo, essencialmente no que se refere à relação de força do Estado contra o particular, de modo a se insurgir contra o sistema penal inquisitório. Nesse cenário, destaca-se a Revolução Francesa, a qual trouxe em seu seio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso em 1789, que fez constar em seu artigo 9º que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. E ainda que seja um marco histórico, dada sua relevância para o desenvolvimento das garantias fundamentais dos indivíduos, deve ser feita a ressalva de que o princípio, à época, não possui a mesma ótica de aplicação dos dias atuais, que se encontra já em um contexto social distinto e um sistema penal acusatório. Prosseguindo historicamente, um outro documento essencial ao desenvolvimento do referido princípio é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, que, em 1948, em seu artigo 11º, prescreveu que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provado de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Ainda, ratificando a evolução conceitual e de aplicação de tal princípio, há de se destacar a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, que é um pouco mais recente, datada de 1969, e trouxe em seu artigo 8º que toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. No Brasil, o estado de inocência tem fundamento no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88, prescrevendo justamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nesse sentido, Damásio de Jesus afirma que o Instituto da Presunção de Inocência garante ao indivíduo que tenha imputado contra si a prática de infração penal a prerrogativa de somente ser considerado culpado após o trânsito da sentença penal condenatória. E é interessante pontuar a crítica feita por Alex de Brito ao tratar do tema. Ele volta-se especificamente ao termo presunção de inocência, afirmando que todos são inocentes. Então, criticando esse termo usado, presunção de inocência, ele traz, na verdade, que todos são inocentes. E essa afirmação, indubitavelmente, comunica muito mais corretamente a essência do princípio. É muito mais dizer que uma pessoa não é culpada ainda, ou que deve ter sua inocência apenas presumida. Se são inocentes, tal estado deverá ser desconstruído por quem disso discorde, por meio do devido processo legal. Então, essa é a crítica feita por Alex de Brito. E desse modo, nos moldes da Constituição de 88, vejamos que a presunção de inocência ela é condicionada ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que o legislador garantiu os meios necessários para que o acusado da prática de determinado crime pudesse demonstrar o seu não cometimento e não ser taxado de culpado até o término do definitivo do processo. Todavia, parte da doutrina e da própria sociedade levanta questões sobre a aplicação do referido princípio, essencialmente quando o ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência das vultuosas quantidades de recursos cabíveis ao longo do processo,
permite que um suposto criminoso responda pelo processo em liberdade. Assim, resta um confronto aparente entre presunção de inocência, como uma garantia individual, versus impunidade, tendo em vista as artimanhas jurídicas meramente protelatórias, que postergam o fim do processo e parecem não promover a aplicação da lei penal. Mas, afinal, o que é a execução provisória da pena? Antes de passar à explanação, é importante delimitar o cerne da discussão, qual seja a execução provisória da pena privativa de liberdade. Além disso, precisamos esclarecer que a constrição do direito de ir e vir, neste caso, ela vai decorrer da suposta culpa do réu pelo cometimento do crime e não se assimila às prisões cautelares, ou seja, prisão em flagrante, temporária e preventiva, de modo que estas prisões pouco se relacionam com a presunção de inocência. Ora, para o flagrante, basta que esteja em estado de flagrância delitual, havendo ali uma fotografia da tipicidade, termo usado pela doutrina. Já nos casos de prisão temporária e da preventiva, suas permissões legais se ligam a determinadas situações que possam vir a prejudicar o inquérito, o processo, a ordem pública, econômica ou a própria aplicação da lei, não se vislumbrando ali uma análise acerca de culpa, que no caso da execução provisória da pena, ela é presumida. Pois bem, pensamos aqui na situação de um indivíduo que é condenado por um crime e contra esta decisão que lhe imputou sua autoria, ainda cabem recursos, né? Temos, neste caso, a condenação provisória. Portanto, infere-se dessa situação que a execução provisória da pena ocorre quando o réu começa a cumprir a pena fixada pela decisão condenatória, ainda que existam recursos para reformá-la, não havendo trânsito em julgado. A primeira decisão que pode imputar a sanção é justamente a sentença penal condenatória, proferida por um Estado juiz, acolhendo a pretensão punitiva de um Estado acusador. Mas a parte condenada, caso discorde desse resultado e no exercício do duplo grau de jurisdição, poderá interpor um recurso perante o juiz superior. E, em regra, para questionar a sentença, teremos o recurso de apelação, momento em que os autos serão remetidos ao órgão superior, havendo ali a reavaliação das provas, mas também abrindo a possibilidade da produção de outras, com a realização de novas diligências, oitivas de testemunha, por exemplo. A apelação ela possui efeito suspensivo, de modo que a aplicação da sanção fixada na decisão do juiz à cor ficará suspensa. Do julgamento da apelação, proferida por acórdão não unânime desfavorável ao réu, cabe embargos infringentes e de nulidade, que também possui efeito suspensivo, ambos. Nos embargos infringentes, resta caracterizada ali uma discordância do colegiado em relação a questões materiais. Já nos embargos de nulidade, é quando há questões processuais. Um outro recurso que poderá ser utilizado tanto em primeiro grau quanto em segundo grau são justamente os embargos de declaração, opostos contra a decisão que houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Os embargos de declaração também têm efeito suspensivo imediato, então tem que restar nítido que a apelação, os embargos infringentes, embargos de declaração, eles possuem efeitos suspensivos. Desse modo, julgados os embargos infringentes de nulidade, vencidos também eventuais embargos declaratórios, está esgotada a tramitação do processo na segunda instância. E terminada a tramitação na segunda instância, respeitando ainda os prazos legalmente fixados, é permitida a interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça para, em regra, os casos de suposta violação da aplicação e entendimento da legislação federal e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para, em regra, os casos de suposta violação da aplicação e entendimento de matéria constitucional. No entanto, é imprescindível destacar que, além de tais recursos não possuírem legalmente o efeito suspensivo, eles só poderão tratar sobre matéria de direito, não cabendo ali análise de fatos e das provas já existentes e muito menos a produção de outras. Então, diante deste fato,
parte da doutrina da jurisprudência defende que a presunção de inocência se esgota no julgamento da segunda instância. Acresce-se a isso a argumentação de que os recursos dos condenados em segundo grau aos tribunais superiores, eles raramente são acolhidos e que, portanto, teriam apenas a função de postergar a prestação punitiva do Estado, trazendo à tona uma aparente impunidade. E ainda, para acirrar toda essa discussão, nos coloquemos em um contexto social instável, repleto de escândalos de corrupção no governo narrados pela mídia, bem como a Operação Lava Jato e, por fim, para finalizar com a chave de ouro, a ilustração desse cenário caótico em que vivemos, temos a decretação da prisão provisória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ano eleitoral. Então, dito tudo isso, caros ouvintes, lhes lanço o questionamento. Se o processo não acabou, ou seja, não transitou em julgado, como um réu pode ser declarado previamente o culpado e vir a cumprir sua pena? Tudo isso dentro de um Estado democrático de direito. E assim encerro minha contribuição para esse podcast. Vou passar a palavra agora para a Adálida Richard. Adálida, você está com a palavra. Muito interessante as indagações do amigo Davi Portela sobre o assunto. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar do podcast. Vou utilizar esse momento também para me apresentar. Meu nome é Adálida Richard, sou aluna do 7º semestre de Direito da Universidade Federal do Ceará e pesquisadora de processo penal. Bom, para falar sobre a execução provisória e o estado de inocência, é importante destacar como o assunto vem sendo tratado em nossa Corte Superior. O entendimento do STF de que, se é possível o início do cumprimento da sentença, caso somente reste o julgamento de recursos sem efeito suspensivo, pode ser dividido em 4 períodos. O primeiro período vai de 1991 até fevereiro de 2009, em que o STF entendia que o princípio da presunção de inocência não proibia a execução provisória da pena. Tal entendimento foi assentado após o julgamento do habeas corpus 68726, de relatoria do ministro Neri da Silveira. Tal entendimento mudou pela primeira vez com o julgamento do habeas corpus 84078, de relatoria do ministro Eros Grau. Então, o Superior Tribunal Federal passou a considerar que a antecipação da execução penal seria incompatível com o texto da Constituição, por entender que isso significaria restringir o direito de defesa. Nesse período, para que o condenado aguardasse o julgamento de um recurso especial ou de um recurso extraordinário preso, ele deveria apresentar os pressupostos necessários para a prisão preventiva, presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como ocorre atualmente, Poderiam ser feitas várias críticas à vagueza desse instituto, porém não é o tema do podcast de hoje. Voltando para o entendimento do STF sobre a execução provisória, esse mudou mais uma vez em fevereiro de 2016, com o julgamento do habeas corpus 126292, de relatoria do ministro Teori Zavascki. Fazendo um breve resumo, esse caso tem como paciente o senhor Márcio Rodrigues Dantas, condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de crime de roubo majorado. Está no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal, com direito a recorrer em liberdade. A defesa, então, apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou o provimento ao recurso e determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente. Contra a ordem de prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o ministro-presidente indeferiu o pedido de liminar. Posteriormente, o tribunal adequou o regime inicial para o semiaberto, Assim, foi empretado habeas corpus no STF, e esse caso ainda foi discutido no recurso extraordinário com agravo de número 964246, com repercussão geral reconhecida e em que a jurisprudência foi reafirmada. Os principais argumentos utilizados para a volta do entendimento são de que, primeiro, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo, conforme preconiza o artigo 637 do CPP, continuando, portanto, a decisão recorrida produzindo efeitos.
Argumentou-se ainda que o princípio da não culpabilidade seria exaurido com a decisão de segundo grau, já que os recursos cabíveis ao STJ ou ao STF não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas a matéria de direito. O ministro traz em seu voto também que é possível o estabelecimento de determinados limites ao princípio da presunção de não culpabilidade. Aqui, a meu ver, é feito certo malabarismo, e assim, a presunção de inocência não impediria que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produzisse efeitos contra o acusado. Desse modo, a execução da pena na pendência de recurso de natureza extraordinária não comprometeria o núcleo essencial do estado de inocência, desde que o acusado tenha sido tratado como inocente no curso de todo o processo ordinário criminal, observados os direitos e as garantias a ele inerentes, bem como respeitadas as regras probatórias e o modelo acusatório atual. E a seguir, os dois argumentos que parecem possuir mais efeito popular, né? O primeiro seria de que é necessário equilibrar o princípio da presunção de inocência com a efetividade da função jurisdicional penal. Nesse equilíbrio, deve-se atender não apenas aos interesses do acusado, como também da sociedade, diante da realidade do intricado e complexo sistema judicial criminal brasileiro. O segundo é a observação da ministra Ellen Grace quanto do julgamento do habeas corpus 85886, de que, em um país do mundo, depois de observado duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando referendo da Suprema Corte. Já a última mudança de entendimento ocorreu em novembro de 2019, com o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, as quais buscavam que fosse assentada a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Carta Federal. Os principais argumentos utilizados decorrem exatamente dos pontos que já vinham sendo criticados no entendimento anterior. Na oportunidade, o artigo 283 do Código de Processo Penal, o qual prevê que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem estrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Esse artigo foi declarado plenamente compatível com a Constituição. Isso porque ele estaria de acordo com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, segundo o qual ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, a própria codificação do estado de inocência, né? E dessa vez, diferentemente do julgamento anterior, foi entendido que tal dispositivo não deixaria margem para dúvidas ou a controvérsias de interpretação quanto à necessidade de serem esgotados todos os recursos. Como citado anteriormente, quanto aos principais argumentos a favor da execução provisória, os dois maiores argumentos de garantismo penal utilizados nessa mudança de entendimento são de que é infundada a interpretação de que a defesa do princípio da presunção de inocência pode obstruir as atividades investigatórias e precursórias do Estado. O que não pode é a repressão aos crimes, desrespeitar e transgredir a ordem jurídica e os direitos e garantias fundamentais dos investigados. Por fim, mas sem dúvida nenhuma não menos importante, a Constituição não pode se submeter à vontade dos poderes constituídos, nem pode o Poder Judiciário embaçar suas decisões em clamores populares. Como bem colocou o ministro Celso de Mello, ainda em atividade na época, o princípio da presunção de inocência impede que o poder público trate o réu como culpado, até a decisão condenatória se torne definitiva, sendo que a execução da pena teria que ter como pressuposto a própria formação da culpa. A execução penal, nós sabemos, tem diversos efeitos na vida do apenado. Pegamos o caso do paciente do habeas corpus 126292, o senhor Márcio Rodrigues Dantas. Ele foi acusado pelo roubo de R$ 2.600, porque ele possuía o mesmo modelo de moto que as pessoas que cometeram esse crime utilizaram.
O senhor Márcio alega que no momento do fato ele estava entregando currículos, assim como outro acusado, o senhor Antônio Sérgio Lopes. Os dois foram reconhecidos pelas testemunhas, entre aspas, com certeza, e entre aspas, pelo olhar, já que as pessoas que cometeram o roubo estavam mascaradas, então não dá para ter a certeza dita. A defesa alega que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram contraditórios, e estes depoimentos, inclusive, mudaram com o passar do tempo e o decorrer do processo. Mesmo assim, os dois foram condenados. Como falei mais cedo, porém, o TJSP havia condenado inicialmente o senhor Márcio a regime inicial fechado, mesmo sendo claro que sua condenação era inferior a 8 anos, uma demonstração de que ocorrem muitos erros no nosso sistema penal. A execução provisória, no caso do senhor Márcio, obviamente trouxe consequências para a vida dele, mas acabou também por trazer consequências para várias outras pessoas. Talvez o caso mais noticiado seja o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em 7 de abril de 2018, após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e solto em 8 de novembro de 2019, após a nova mudança do entendimento quanto à execução provisória por parte do Supremo. É difícil negar que esta prisão não possuiu nenhuma conotação na eleição presidencial de 2018. Porém, o que nos resta agora é acompanhar os desdobramentos dos habeas corpus 193726 e 164493. Mas quem irá falar mais sobre os efeitos sociais de execuções penais aplicadas de modo errôneo é a querida amiga e grande pesquisadora Isabelle Novaes. Como bem desenvolvido pelos colegas pesquisadores, a execução provisória da pena pode ter efeitos devastadores nas vidas dos encarcerados, sobretudo por possibilitar prisões injustas de pessoas inocentes. Meu nome é Isabelle Novaes, sou pesquisadora da área de Direito Processual Penal e Direito Penal Internacional e vou trazer um comparativo entre os eventos reais relatados na série Os Olhos que Condenam, o estado de inocência e a execução provisória da pena. Pois bem, a série original da Netflix, Os Olhos que Condenam, aborda o caso real do Central Park Five, 5 garotos erroneamente acusados pela Justiça do Estado de Nova York. A história começa tratando do crime, uma jovem que corria no Central Park e foi brutalmente estuprada e violentada em 19 de abril de 1989. Logo depois, 5 garotos foram levados em custódia e acusados pelos crimes cometidos contra a corredora. A narrativa da série explicita a corrupção existente no sistema penal americano, sobretudo no que diz respeito às investigações conduzidas, que acarretaram na prisão e condenação de 5 jovens por crimes que não cometeram, por terem sido coagidos a prestar depoimentos dissociados da realidade dos fatos, além de terem sido privados de assessoramento por advogados e mesmo de seus próprios pais. Foram prestados depoimentos que, à luz do direito brasileiro, seriam considerados absolutamente inadmissíveis ante a violação de seus direitos de defesa, eis que se tratavam de menores desacompanhados de seus pais e advogados, que foram psicologicamente coagidos a confessar a prática de crimes que nunca cometeram, levando à injusta prisão destes. No sistema penal americano, a maioria dos casos, em aproximadamente 90%, são firmados acordos entre os réus e os promotores, em que os acusados declaram-se culpados, abrindo mão de recursos, porém ganhando certos benefícios, como redução ou substituição da pena, além de diferenciação de regime. Nesses casos, os réus são, desde a firmação do acordo, conduzidos ao cumprimento da pena, eis que abrem mão da faculdade de recorrer. Na outra parte dos casos, em que efetivamente ocorrem os trials por meio de júri popular, em quaisquer crimes, diferentemente do Brasil, os condenados são logo conduzidos ao cumprimento da pena, desde a decisão em primeira instância proferida por este júri popular. São raros os casos em que é concedida suspensão à execução da pena em primeira instância. A regra é que, mesmo em caso de recurso, os réus aguardem presos aos julgamentos nas instâncias superiores. No caso do Central Park Five, abordado na série Olhos que Condenam, muitos dos garotos foram coagidos a confessar por crimes que não cometeram, assinando acordos juntos à promotoria americana e impedindo até mesmo a realização de processo judicial, por meio de julgamento de júri popular. Outros efetivamente tiveram seus julgamentos e foram condenados, em primeira decisão pelos júris, ao cumprimento de suas penas, apesar de inocentes. Esse sistema adotado pelos tribunais americanos é bastante criticado, pois atribui poderes desproporcionais à acusação em relação aos defensores, levando pessoas inocentes, como os jovens da série, a se declararem culpados por meio de julgamentos mais longos, com penas mais severas, além de permitir que, nos casos de cumprimento de pena desde a sentença, pessoas inocentes sejam submetidas ao sistema carcerário, que de sobremaneira afeta suas vidas de forma irreparável. No Brasil, entretanto,
desde o mais recente entendimento firmado pelo STF, a prisão em segunda instância é considerada inconstitucional, devendo somente ter início o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Apesar ainda de inúmeras esferas recursais existentes na justiça brasileira, ainda são vários e incontáveis os casos de pessoas inocentes que se encontram encarceradas, como o caso do Central Park Five. Ainda fazendo um paralelo com o princípio da presunção de inocência, é nítida sua violação no caso trazido em análise, sendo ainda mais evidente no caso do Central Park Five, pois além de toda a circunstância de execução provisória da pena, eram somente crianças e adolescentes. Importante destacar que esse é um princípio previsto na Constituição tanto dos Estados Unidos como do Brasil. E, apesar disso, a execução imediata da pena é medida de praxe nos Estados Unidos e no Brasil já foi adotada amplamente, presumindo-se, pois, serem culpados aqueles que se tratavam de meros acusados, sujeitos a decisões ainda passíveis de demasiados erros que acabavam por colocar na cadeia pessoas inocentes. Importante fato sobre a execução da pena antes do trânsito em julgado são os efeitos absurdos e irreparáveis à vida daqueles que se encontram cumprindo a pena sem nem mesmo terem cometido algum crime. Esse é o grande apelo da série Os Olhos que Condenam, pois de forma emocionante, deixando os espectadores muitas vezes desconfortáveis com as cenas violentas, evidencia a crueldade enfrentada por aqueles garotos que passaram anos encarcerados indevidamente. Sujeitos à violência e corrupção dentro dos presídios, que sabemos ser uma realidade, sobretudo nas prisões brasileiras, indivíduos que iniciam o cumprimento de suas penas antes do trânsito em julgado, ou seja, da determinação final acerca de sua culpabilidade, têm suas vidas marcadas para sempre. O caso dos garotos da série mostra exatamente essa realidade, pois depois de libertos da prisão indevida, não foram capazes de reconstruir suas vidas da forma como eram antes, pois tinham sombra da sua passagem pela prisão manchando suas reputações para sempre. Então é isso, queridos ouvintes. Como visto, trata-se de um assunto bastante delicado e que ainda não se encontra pacificado nos tribunais brasileiros. Então o que nos resta é acompanhar o desenrolar das próximas cenas. Fique ligado. Queria agradecer às pesquisadoras Isabela e Adálida pela participação, que foi maravilhosa e enriquecedora. E a você, ouvinte, meu muito obrigado. Foi um prazer ter-lhe aqui comigo. Assim encerramos mais um episódio do Que Pena Podcast. Forte abraço.